Em vez de deixar o diabo persegui-lo, esteja sempre um passo à frente dele. Alguém aqui já foi tentado? Ok. E sabe, quando falamos de tentação, estamos falando de tudo, desde a tentação de se preocupar, de ser invejoso, de ser ganancioso, a tentação de ser egoísta, egocêntrico, até chegar à tentação de mentir, de roubar e cometer adultério, fazer todos os tipos de coisas. E então, eu acho que não há nenhum de nós que nunca experimentou uma tentação, e eu acho que não existe muitos de nós que provavelmente não experimente isso de uma forma ou de outra, basicamente todos os dias. Eu quero que você saiba que a tentação não é pecado. Acho que muitas pessoas pensam, eu não deveria me sentir assim, ou pensar nisso, ou, sabe, como eu poderia querer isso, ou eu não deveria ficar bravo, não deveria sentir-me assim. E claro, eu me conheço há muitos anos e toda vez que eu me sentia tentada a fazer algo de errado, especialmente se fosse algo muito forte, que não desaparecesse logo, eu pensava, tem algo de errado comigo, será que sou salva mesmo? Como posso pensar assim? Como posso sentir-me assim e ser uma cristã? Alguém aqui está comigo nessa? Você já se sentiu assim? Nós achamos que devemos ser amorosos e maravilhosos o tempo todo, e nunca ter um pensamento ruim, e nunca sermos gananciosos, e sabe, esta não é a realidade, porque embora tenhamos o Espírito Santo e sejamos nascidos de novo, há um monte de coisas boas em nós, mas ainda temos uma carne que precisamos enfrentar, e há uma guerra, por assim dizer, que acontece em nossa alma, sabe? Agora, se você se alimentar da palavra, você vai ganhar a maioria das guerras, porque se o seu espírito for mais forte que sua carne, então você sairá como vencedor sempre. E um dos maiores problemas que eu acho que nós temos, e você ouvirá algumas coisas sobre isso neste fim de semana, é que eu quero ser clara, acho que temos ouvido, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra, mas na verdade a Bíblia diz que devemos estudar a palavra. A grande diferença entre leitura e estudo. Na verdade, se você estudar a palavra ler, até mesmo no grego, ela significa conhecer plenamente, perceber, afirmar e entender. Então isso é bem diferente do que pensamos sobre apenas ler um capítulo por dia, colocando uma marca no nosso calendário, continuando a fazer nossas coisas porque já terminamos nosso momento bíblico. E nos sentimos culpados se não tivermos o nosso momento bíblico. Mas nós não estudamos a Bíblia para Deus, Ele já conhece, foi Ele quem a escreveu. Então, precisamos estudá-la para nós mesmos. Amém? E é ótimo ler, é ótimo ouvir outras pessoas, eu estou feliz porque você está aqui me ouvindo. Hoje, nós podemos ter tantas palavras com apenas o apertar de um botão, é incrível. Você pode baixar tudo. Você tem a Bíblia no seu telefone, você pode abrir uma escritura a caminho do trabalho, pode ler um devocional rápido, pode ouvir um áudio de pregação de alguém a caminho do trabalho, você pode receber uma palavra em seu computador, mas quer saber? Acho que precisamos trocar alguns downloads por um pouco mais de escavação. Amém? Às vezes fica um pouco fácil demais, e é tão fácil para nós que nós nem nos esforçamos muito. E eu acredito que temos que estar dispostos a não apenas investir algum tempo, mas um pouco de esforço com o Espírito Santo para estudar a palavra. Não sei quantas escrituras tenho para hoje, não vou ler todas, talvez umas 30 ou algo assim. E sabe, eu já tenho feito isso por um longo tempo, eu poderia citar a maioria delas, mas me sentei no meu quarto de hotel hoje e fui buscar cada uma dessas escrituras. E eu as li. Porque quanto mais eu leio esta palavra, mais viva, literalmente ela fica dentro de mim e fortalece a mim e alimenta a mim. E eu estou fazendo um pequeno alvoroço com o Espírito Santo, tentando fazer as pessoas perceberem que nós precisamos voltar ao que nós perdemos nos últimos anos, que é pessoalmente e sinceramente amar e estudar a palavra de Deus, e não apenas esperar ter alguém para nos alimentar o tempo todo. Amém? Então, se nós vamos lidar com a tentação apropriadamente, então precisamos tomar uma decisão de que seremos estudiosos da palavra. E você diz, eu vou à igreja todos os domingos, isso não é suficiente? Não é mesmo. Não é suficiente.
Vejo o seu programa todos os dias, Joyce. Eu fico contente, espero que continue, mas isso não é suficiente. Sabe por quê? Porque o seu pastor não é Deus e eu não sou Deus. Você tem que dedicar tempo, precisa buscá-lo para ter o que você precisa. De qualquer forma, falaremos mais sobre isso neste fim de semana, mas você sabia que a Bíblia diz que a tentação precisa vir? Não há como viver a vida sem ser tentado. Se nunca tivéssemos tentações, não precisaríamos de fé. Não precisaríamos do domínio próprio que Deus nos deu. Se não houvesse tentação, não haveria pressão contra nada na vida. A tentação nos testa. A tentação mostra a qualidade de crente que nós somos. Vamos ver algumas escrituras. Vejamos Lucas 17, 1. Porque quero que aprenda isso. E disse Jesus aos discípulos: os laços, as tentações e armadilhas para seduzir ao pecado certamente virão. Elas certamente virão. Mas ai daqueles através das quais elas vêm. Mateus capítulo 18, verso 7. Ai do mundo por tais tentações do pecar e das influências para fazer o errado. É necessário que a tentação venha, mas ai daquela pessoa em cuja conta ou através de quem a tentação vem. Aqui está basicamente dizendo que não espere que a tentação não venha, e em vez de tentar chegar ao ponto onde nunca será tentado, apenas procure não ser uma tentação para ninguém. E aprenda a ficar um passo à frente do diabo, para que quando você for tentado, você esteja cheio de Deus e da sua sabedoria para saber como resistir a essas coisas imediatamente, para que você não caia na tentação. A oração modelo que Jesus nos ensinou, quando seus discípulos pediram, ensina-nos a orar. Nós temos a chamada oração do Pai Nosso, mas esta é uma oração modelo, e ele disse, não nos deixe cair em tentação. Ele não disse, ora para não ser tentado. Jesus não disse, ora para que você não seja tentado, mas ele disse, ore para que você não caia na tentação. Então a tentação está por vir, ela está no mundo. A nossa própria carne nos tenta, o diabo nos tenta, o diabo vai usar as pessoas para nos tentar. Eu duvido que qualquer um de nós aqui passe uma semana inteira sem ser tentado a ficar ofendido ou ficar com raiva de alguém. Quantos de vocês, lindos, maravilhosos, crentes incríveis, hoje foram tentados a ficar com raiva? Oh, meu Deus! Você deve estar brincando, eu tenho uma resposta melhor do que eu esperava. Foi quase 80% de todos que estão aqui. Quer saber? Eu sofri a mesma tentação esta semana. Sabia que geralmente você é tentado muitas vezes depois de uma grande vitória? Sabia disso? Às vezes você tem uma grande vitória, então de repente vem esta coisa e você... Meu Deus, será que não posso ter uma boa semana? Será que o mundo não pode me deixar em paz, me deixar ter uma boa semana? Quer saber? A única maneira de termos boas semanas é consistentemente vivendo em Cristo. E aprendendo que a tentação faz parte da vida, que não precisamos nos sentir condenados ao sermos tentados, mas você precisa, no poder do Espírito Santo, resisti-la. Temos que aprender a resisti-la, e quanto mais cedo aprendermos, então melhor vai ser para nós. Jesus foi tentado. O próprio Jesus foi tentado. Vamos ver em Hebreus 4:15. Eu estava pensando na nossa audiência de TV que está conosco, e embora eu esteja aqui fazendo uma conferência em Houston, estamos muito felizes por você ter se ajuntado a nós pela TV no mundo todo. Tenho certeza que muitos já experimentaram a tentação de várias formas e talvez tenham pensado, se eu não fosse tentado, então eu poderia viver uma vida melhor, poderia ser uma pessoa melhor, se simplesmente não fosse tentado. Mas a boa notícia é que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, se você é um crente em Jesus Cristo. Agora, se você não recebeu Cristo como Salvador, você ainda não tem Cristo dentro de você, ainda tem fraquezas, mas pode trocar essa fraqueza por força.
simplesmente aceitando a Cristo como sacrifício pelo seu pecado. É maravilhoso para nós saber que o Salvador que nós amamos tanto, confiamos e acreditamos, que Ele entende o que é ser tentado. Não sei quanto a você, talvez seja coisa mais de mulher do que de homem, mas eu só queria que alguém me entendesse. Eu digo ao Dave, não importa se me entende ou não, diga que me entende. Quantos simplesmente amam quando chega para alguém e conta as suas aflições e eles dizem, olha, eu entendo. Eu entendo. Vocês não odeiam, senhoras, quando você diz algo para o seu marido e ele vira e diz assim, supere isso, bem? Não se preocupe com isso, não. Se preocupe com as crianças, vão crescer, vão ficar bem, não se preocupe com isso. E você fica, você realmente não me entende em nada? Dave e eu temos um acordo, ele só diz, eu te entendo. E mesmo sabendo que às vezes ele só diz isso porque é o que eu quero ouvir, isso ainda me faz sentir melhor. Mas Jesus te entende. Hebreus 4:15, pois nós não temos o sumo sacerdote que é incapaz de entender e simpatizar e ter um sentimento compartilhado com nossas fraquezas, enfermidades, responsabilidades e tentações. Mas nós temos um que foi tentado em todos os aspectos como nós somos, mas ele não pecou. Aleluia! Ele passou por tudo, resistindo a todas as tentações. E acredito que podemos fazer isso mais e mais à medida que crescemos nele. E chegaremos ao ponto em que conseguiremos ser fortes contra qualquer tentação. Jesus, sendo Deus e totalmente homem, em sua humanidade experimentou todas as tentações que você experimenta. Quero que você entenda isso hoje. Ele sabe como você se sente. Ele sabe como é ser ferido e ter dificuldades em perdoar alguém. Ele sabe como é sentir tudo o que você sente. E ainda assim, em sua divindade, ele foi capaz de extrair força do Espírito, resistindo a tudo, indo para a cruz, pagando por todas as fraquezas que nós não conseguimos resistir. Ele resistiu. E nós estamos felizes hoje pela cruz de Jesus e pelo sangue que Ele derramou e pelo que fez por nós. Não sei quanto a você, mas eu estou feliz. O verso 16 diz, vamos sem medo e confiantes e corajosamente aproximarmos-nos do trono da graça. O trono do favor imerecido de Deus para nós pecadores, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por isso é maravilhoso ao nos sentirmos fracos ou tentados, buscar a Deus imediatamente e perceber que Ele nos entende, que não se afasta de nós. Deixe-me dizer, seja você quem for neste lugar ou assistindo pela TV, não importa o que você tenha feito, Deus não afasta a face para longe de você. Deus está olhando para você, Ele está estendendo as mãos dEle para você agora mesmo. E não é tarde demais para você ter um novo começo. Não é tarde para você começar de novo e não há poço tão profundo que Ele não possa descer até lá e te levantar. Amém?